Então, quando você se achegar até a sua Bíblia, o que precisa ter na sua mente, no seu coração, é que a Bíblia ela é alimento. Sempre vá à Bíblia vendo ela como um alimento. Boa noite, irmãos e irmãs. Espero que vocês estejam bem na presença do Senhor. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da palavra, Fundamentos da Fé Cristã. Vamos falar sobre a leitura da Bíblia, como fazer uma leitura da Bíblia proveitosa. E nas últimas 2 semanas nós falamos sobre a oração. A oração ela tem princípios importantes que nós precisamos praticar para que a nossa intimidade com Deus seja cada vez maior. Quero aproveitar a oportunidade para solicitar a todos vocês para se inscrever no canal da igreja, no YouTube. É muito importante para a igreja que todos os irmãos estejam inscritos e também passar para os seus familiares. Precisamos alcançar o número de 1000 para nós fazermos as nossas reuniões ao vivo. Amém? Jesus é o Senhor. A palavra de hoje, eu quero começar ler Jeremias, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ainda vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 4 também. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, ler a Bíblia é ouvir o que procede da boca de Deus. Essa palavra aqui, no versículo 4, é a palavra rema, é a palavra revelada para o momento. O Senhor usou vários homens, cada um deu a sua contribuição, e o que Deus falou por meio deles foi impresso em palavras, que é a palavra logos. Mas quando nós usamos o nosso espírito para contatar a palavra de Deus, que é a Bíblia, essas palavras se tornam vivas para nós. E a palavra que se torna viva para nós é essa palavra que nos faz viver. Não é meramente a leitura da Bíblia de maneira relaxada ou sem oração, conhecer a palavra preta no papel branco. Mas é necessário o uso do nosso espírito, o uso da nossa fé para tomar essa palavra como alimento para dentro de nós. Isso faz com que o que procede da boca de Deus nos alimenta, nos fortalece, nos consola, nos dá direção, nos ilumina. Ó Senhor Jesus! Então, começando a leitura de hoje, fala o seguinte: Deus, Ele ama ter comunhão com o homem. A primeira coisa que você precisa crer é que Deus ama ter comunhão com você. E para isso estabelece meios para que o homem desfrute a sua presença. Então, nessa lição, vamos considerar algumas maneiras preciosas e práticas para ter a comunhão com Deus. Ler a Bíblia é algo que todo cristão precisa fazer diariamente. Ler a Bíblia deve ser algo que o recém-convertido, o cristão já andando nesse caminho há mais tempo, a leitura da Bíblia ela é essencial. Todo aquele que ama o Senhor deve também amar a sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, se você ama o Senhor, então também você precisa amar a sua palavra. A palavra de Deus deve ser o nosso bem mais precioso. E podemos dizer que não há como conhecer o Senhor
e prosseguir em conhecê-lo. Eu creio que você já conhece o Senhor, mas você não conhece o bastante. Oséias capítulo 6, versículo 3, traz uma palavra para nós, muito importante. Deixa eu achar isso. Oséias capítulo 6, versículo 3. Fala assim, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então aqui fala que nós conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso quer dizer que nós temos que aprofundar em Deus. O conhecimento subjetivo de Deus, a intimidade com Deus, ela tem que ser cada dia mais profunda. E aqui fala também que ela desce como chuva sobre a terra. Olha, irmãos, na nossa leitura diária da Bíblia, nós precisamos ter esse coração de receber a chuva que rega a terra, que tipifica o nosso coração. Ó Senhor Jesus, não existe atalhos para uma leitura de qualidade. É preciso esforço e dedicação de nossa parte, mas temos a certeza que todo o empenho será muito bem recompensado pelo Senhor. Então, aqui, nós precisamos de esforço e dedicação. Então, ler a Bíblia tem que ser algo que nós temos que nos esforçar, porque as distrações são muitas. O tempo inteiro tem distração. Se você estiver em casa, é o telefone que toca, é mensagem chegando no celular, é menino pedindo comida, é uma série de situações que acontecem que nós não conseguimos ter uma leitura de qualidade. Então é necessário se esforçar e se dedicar na leitura da Bíblia. Amém? Definitivamente, a leitura da Bíblia deve ser uma atividade diária para todo cristão. Então, a pergunta que eu quero fazer para você hoje: você tem conseguido ler a Bíblia diariamente? Se você não tem conseguido, não fique debaixo de condenação. Você pode começar hoje a renovar a sua leitura da Bíblia. Nós não temos que ficar presos ao que nós não fizemos até agora. Mas, mediante essa palavra, nós temos que pedir ao Senhor um coração de arrependimento. Porque a Bíblia, ela é um bem, é um presente maravilhoso que Deus deu para nós. Nós sabemos que Deus ele habita em luz inacessível. Se você quiser ir diretamente até Deus, você não consegue. Mas Deus se tornou acessível para nós por meio do seu Filho Jesus. Mas Jesus, fisicamente, como homem, ele ainda era limitado pelo tempo e pelo espaço. Mas ele foi até a cruz, morreu e ressuscitou, tornando-se o Espírito que dá a vida. Ele é o último Adão, 1 Coríntios 15, 45. Mas além do Espírito, Deus deixou as suas palavras registradas em um livro. Irmãos, isso é maravilhoso. A Bíblia, irmãos, é um bem precioso que nós precisamos valorizar. E como valorizar a Bíblia? Lendo, comendo a palavra. Vamos prosseguir. Por meio da palavra, os cristãos recebem ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então aqui nós temos ensino. O melhor ensino é da palavra de Deus. Nós somos ensinados em todas as áreas da nossa vida. Também nós somos repreendidos por causa do nosso viver. Paulo fala em Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, em nossa carne,
somos cheios de concupiscências. Mas o que fazer? Andar no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos as concupiscências da carne. Isso é um ensino, isso é uma correção. Às vezes nós andamos de qualquer maneira, mas a palavra de Deus nos orienta a andar no Espírito. Também ela educa na justiça, 2 Timóteo 3,16. Então o objetivo é que todo cristão seja um homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o que o Senhor quer de nós? Que sejamos um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus. Isso é o desejo do coração de Deus. E Deus alcança esse objetivo por meio da sua palavra. É preciso reservar um tempo para a leitura da Bíblia. Um tempo de qualidade. Um tempo não dividido com distrações, como celular, televisão e outras coisas. Irmãos, nós temos tido esse tipo de experiência, talvez você tenha essa experiência. Você quer ler a Bíblia, mas as distrações são muitas. Às vezes não conseguimos desligar o celular, ou a televisão está ligada, ou acontece sempre uma situação que leva você a desistir de fazer a sua leitura da Bíblia. Então nós temos que separar esse tempo. Esse tempo, ele tem que ser sagrado, longe de qualquer tipo de distração. Procure sempre que possível um ambiente calmo, tranquilo, e esvazie a sua mente e seu coração. Ou seja, para ter contato com a Bíblia de maneira saudável, com qualidade, para extrair o maior proveito da sua leitura, precisamos seguir essas recomendações. Nós falamos com Deus por meio da oração. A oração tem vários aspectos. Mas quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos que dar para o Senhor a oportunidade de Ele falar conosco. Deus, Ele nos ama. E Deus, Ele deseja nos alimentar com as palavras que procedem da sua boca. A leitura da Bíblia, com essa dedicação, quando você estiver lendo a Bíblia, Deus estará falando com você. E quando Deus fala conosco, Ele nos supre, Ele nos encoraja, Ele nos consola, Ele nos ilumina, Ele nos enche de alegria. Sua palavra, que é Ele mesmo, vem falar com você por meio da Bíblia. A atenção deve estar na Bíblia, no falar de Deus. A leitura deve ser proveitosa, extraindo o máximo de conhecimento bíblico, atentando para os fatos descritos e para os personagens, para os lugares, os acontecimentos, para as palavras usadas nos textos. Está vendo, irmãos? É muita coisa preciosa que tem na Bíblia. Você e eu precisamos lembrar que nós somos ovelhas. A ovelha, ela é diferente de um cão. Um cão, se você dá um bife para ele, ele engole de uma vez. Mas se você dá ali uma mochiba para ele, ele também engole de uma vez. Mas a ovelha não, a ovelha ela tem o hábito de ruminar, de extrair o melhor das substâncias daquela planta, do seu alimento. Ele está extraindo o melhor e em maior quantidade. Então a Bíblia, nós temos que olhar para ela como um alimento. A Bíblia é um alimento, o Senhor diz, olha, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Às vezes nós estamos vivendo por outras coisas,
temos outros sonhos, e o nosso sonho às vezes não tem nada a ver com o propósito de Deus, pelo qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados e escolhidos para fazer a vontade de Deus. Mas quando nós nos alimentamos adequadamente da palavra, nós extraímos o máximo dela. E esses nutrientes, então, irmãos, eles começam então a trabalhar em nós, nos fazendo viver para Deus, porque às vezes nós não temos força para fazer a vontade de Deus. Não temos interesse em fazer a vontade de Deus. Você consegue ver, mas você não tem reação. Por quê? Porque está faltando alimento. Quem alimenta do Senhor, vive por Ele, vive para Ele. Amém? Ó Senhor Jesus! Há um exemplo no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 e 19. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei, e estes estatutos para cumprir. Aqui o Senhor está falando para o rei. O rei ele tinha que transcrever os livros da lei, e ele teria que ler todos os dias. Nós somos um reino de sacerdotes. Somos reis e sacerdotes. Então a palavra de Deus é algo que deve estar diariamente nas nossas mãos. Como reis, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Como sacerdotes, temos que ensinar a palavra de Deus. Para quê, irmãos? Para aprender a conhecer e a temer o Senhor. Então, quanto mais nós lermos a Bíblia de uma maneira adequada, mais nós vamos extrair o melhor dela. Porque muitos vão até a Bíblia para questionar a Bíblia. Então a Bíblia se torna letra. Hoje tem muitos professores, filósofos, que conhecem a Bíblia na letra, mas não tem vida, está morto, envolvido com tantas coisas pecaminosas. Por quê? Porque o coração não é adequado. Mas quando nós temos a atitude de Jeremias, que ao achar as tuas palavras, também pode ser traduzido por adquirir as suas palavras, logo as comi. Temos que ter tal disposição de comer a palavra. Ó Senhor Jesus! É recomendada a leitura sequencial, capítulo por capítulo, livro por livro, e assim até completar toda a leitura da Bíblia. Então, quero te encorajar nesta noite a você a renovar, tá certo, irmão? A se consagrar para você ler a Bíblia toda em um ano. Você consegue fazer isso. Se você se consagrar ao Senhor, se dedicar. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, irmãos, renova a nossa mente. Lê a Bíblia, ela muda a nossa mente. Ler a Bíblia nos ensina tantas lições importantes para a nossa vida, para o nosso casamento, para a criação dos filhos, para o relacionamento entre os irmãos. A Bíblia nos ensina ao nosso relacionamento com as autoridades. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós precisamos estar na presença de Deus para discernir, para entender o que é uma autoridade. Ó Senhor Jesus! Então, lê a Bíblia por capítulo e livro após livro. Faça isso com um ritmo adequado, nem tão lento, nem tão rápido. Um ritmo confortável, que não desvie a atenção do texto. Então, tem pessoas que leem 3, 4 versículos capítulos do Antigo Testamento e 1, 2 do Novo Testamento. E ele chega no final do ano e ele consegue completar a sua leitura. Eu acho que uma das coisas mais gratificantes que um cristão pode ter é completar a leitura da Bíblia em um ano, ou no tempo que você conseguir, mas um ano é um tempo muito bom
para você completar a leitura da Bíblia. É algo muito gratificante. Chegar no final do ano, no último dia do mês, você concluir a leitura anual da Bíblia. É algo maravilhoso. Isso aí é muito gratificante e é muita salvação para nós. Vamos aqui. Mas a palavra de Deus, ela é alimento espiritual. Então, quando você se achegar até a sua Bíblia, o que precisa ter na sua mente, no seu coração, é que a Bíblia, ela é alimento. Sempre vá à Bíblia vendo ela como um alimento. É como você fosse, chegando na hora do almoço, você senta à sua mesa para quê? Para se alimentar. Não é para discutir, não é para brigar, não é para falar de dívida, falar de conta. É hora de se alimentar. A leitura da Bíblia é a mesma coisa. Temos que orar. Temos que orar, nos esvaziar diante do Senhor. Tá certo, irmãos? Confessar os nossos pecados, reivindicar o sangue precioso de Cristo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Nos esvaziar, porque às vezes nossa cabeça está muito cheia, a nossa mente cheia de ansiedade, cheia de pensamentos, cheio de coisas dessa terra. Você está pensando no seu emprego, está pensando no coronavírus, você está pensando em um monte de coisa. Aí quando você se achegar à palavra de Deus, você tem que se esvaziar dessas coisas. E nós nos esvaziamos por meio da oração. Quando você ora, você se esvazia, você se achega, se aproxima de Deus. Tá certo? A palavra de Deus, então, ela se torna para você como água. Ela te lava. A sua velhice, as suas rugas, as suas máculas. A palavra de Deus já tem esse poder de te renovar. Sabe, irmãos, te limpa. Porque não é só pecado. Nós também temos que tomar cuidado com a poeira do mundo. A poeira do mundo é o nosso contato com o mundo. O seu trabalho é uma poeira desse mundo. Até mesmo as irmãs que são donas de casa, as suas tarefas diárias dentro da sua casa é uma poeira do mundo. Chega no final do dia, está toda empoeirada, desanimada, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque contatamos as coisas do mundo. Então, quando nós aproximamos da palavra por meio da oração, o Senhor, por meio do seu Espírito, Ele vem nos lavar. E à medida que você vai lendo a Bíblia, que você vai lendo e orando a palavra, essa palavra ela vai te lavando. Ela te lava interiormente, ela renova a sua mente, ela faz a sua mente se aquietar. Isso, irmãos, é a Bíblia. Você tem uma coisa maravilhosa na sua casa. Enquanto todo mundo está preocupado, você está aos pés do Senhor. Ali, quando você então está ali, diante do Senhor, para ler a sua Bíblia, é como se o Senhor Jesus, no capítulo 13 de João, quando ele estava naquela casa, ele e os seus discípulos, ele lavou os pés dos discípulos. Naquela época não tinha sapato fechado, era sandália, então também não tinha asfalto, o pé estava empoeirado, ou seja, contatando o mundo o tempo inteiro. Mas naquele momento que eles estavam reunidos, Jesus se despiu das suas vestes, se cingiu com uma toalha e passou a lavar os pés dos discípulos. Isso significa que quando você se aproxima do Senhor e da sua palavra, pode ter certeza que o Senhor ele vai lavar os seus pés. O seu contato com o mundo, o Senhor ele vai te aliviar. Porque você chega em casa, você chega à tarde, chega à noite, você está empoeirado.
cheio de poeira, cheio de preocupação. Aí você se aproxima, você ora, Senhor, me aproximo do Senhor. Senhor, estou aqui, contatei o mundo hoje, estou todo empoeirado, minha mente está cheia de ansiedade, cheia de preocupações. Eu pequei nesse dia, eu falei o que não devia, eu perdi a paciência, eu perdi a calma, eu liguei para minha esposa nervoso. E tudo isso aí, irmão, você confessa diante do Senhor naquele momento. Aí você se volta para lá e vai ler a Bíblia com oração. Aí, pouco a pouco, o Senhor vai te lavando. Ele vai lavando os seus pés. Daqui a pouco, né? Nada melhor que estar com os pés lavados, né? Tudo arejado, com os pés sequinhos ali, que o Senhor também enxugou ali. Olha que maravilha, que cena maravilhosa. E nós também, irmãos, se nós somos aqueles que contatamos o Senhor diariamente por meio da sua palavra, nós também seremos aqueles que vão lavar os pés dos irmãos. Talvez, irmão, seu marido chega nervoso em casa, chega com os pés empoeirados, mas como você está na presença do Senhor por meio da leitura da Bíblia, você vai sentar com ele e vai suprir ele com a palavra. Você vai lavar os pés dele. Olha que maravilha, um lavando os pés do outro, porque hoje, na leitura do alimento diário, foi falado isso para nós, que o maior serve o menor. O Senhor lavou os pés dos discípulos e nós lavamos os pés de uns aos outros. Isso, irmãos, é o que a palavra de Deus faz conosco. Ele te lava, Ele te purifica. Ó Senhor Jesus. E Jeremias, ele fala que quando ele achou as palavras, essas palavras foram gozo e alegria. Irmãos, gozo e alegria, irmãos, está em contatar a palavra de uma maneira viva, de uma maneira adequada. Às vezes nós queremos buscar uma alegria num filme de comédia. Você vai ficar mais empoeirado ainda, mais sujo. Mas se você for até a Bíblia, você vai ser suprido pelo próprio Deus. Deus, Ele espera cada um de nós ter essa atitude. Ó Senhor Jesus. Assim como nos alimentamos para ter energia e saúde no corpo físico, devemos também nos alimentar da palavra para ter energia espiritual e nos fortalecer no homem interior. A palavra de Deus supre o que precisamos. Então aqui vai falar sobre Mateus capítulo 4, versículo 4. Duas coisas eu quero falar aqui para me terminar. O Senhor Jesus ele falou que o homem ele é alimentado pela palavra que procede da boca de Deus. Então não é Deus, você não vai ouvir uma voz vinda do céu falando com você. E nem Deus vai enviar um anjo para falar com você. Deus ele vai usar a sua palavra. A palavra de Deus ela é atual. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus ela dura para sempre. Ela está sempre atualizada. Então, e essa palavra que procede da boca de Deus não é o Logos, é a palavra Rema, é a palavra viva, revelada para o momento, a aplicação da palavra. Aqui em Mateus capítulo 4, Jesus está sendo tentado pelo diabo. E Jesus ele combateu o diabo e o venceu por meio da palavra Rema. O diabo falava uma coisa, ele usava o quê? A palavra da Bíblia, aplicando para aquele momento, ou seja, Deus falando para aquele momento. É disso que você precisa. É você ler a Bíblia e Deus falar com você. Você ali, você está lendo e Deus ele fala com você. Quando Deus fala com você, é a palavra Rema. A palavra Logos se torna a palavra viva para você. É essa palavra que te faz viver. É essa palavra que te dá alegria, que te dá gozo, é quando Deus fala.
Por isso, irmãos, nós temos que mudar a nossa maneira de ler a Bíblia. Nós, irmãos, temos a oportunidade de ouvir Deus falar todos os dias conosco. Irmãos, e quando Deus fala conosco, não existe coisa melhor do que Deus falar conosco. Irmãos, é um sentimento, uma experiência muito gostosa. Ainda que Deus ele venha te repreender, ou ele venha falar não para você, mas o não de Deus, irmãos, é tão maravilhoso. Irmão, só de Deus está falando com a gente por meio da sua palavra, irmão, isso aí é muito maravilhoso. Ainda que seja para ele falar um não. Você está ali com uma necessidade, aí você se volta à palavra, você lê a palavra com oração, misturando a oração com as palavras da Bíblia. De repente, Deus ele fala com você. Ele pode falar para você, não. Puxa vida, mas Deus fala não para mim, irmãos. É maravilhoso. Eu prefiro o não de Deus do que o silêncio de Deus. Então, irmãos, que essa palavra possa te encorajar a apreciar a leitura da Bíblia, a amar a leitura da Bíblia. Tá certo, irmãos? A sua Bíblia precisa ser o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Tudo que você precisa, a palavra de Deus tem para te suprir, para te alimentar, para te lavar, para te encorajar a prosseguir. Amém? Jesus é o Senhor. Não esqueça de inscrever no canal, tá, do YouTube da igreja. A gente precisa alcançar o número de 1000. Então divulgue para os seus amigos, para os seus colegas, seus familiares, né, para que eles também tenham acesso à palavra. É uma maneira de nós pregarmos o Evangelho. Usar a tecnologia a favor da obra de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Até breve.